Muitas igrejas permanecem presas aos mesmos paradigmas, acomodadas em rotinas que limitam seu potencial e sua missão. Mas crescimento exige movimento. Exige disposição para aprender, mudar e dar novos passos de fé. E se Deus estiver nos chamando para enxergar além dos limites que nós mesmos criamos, nesta palestra, você será desafiado a desenvolver uma mentalidade capaz de romper barreiras, abraçar novas possibilidades e impulsionar o crescimento da igreja e da missão. Criando uma mentalidade de crescimento. Recebamos com uma salva de palmas o pastor Renato Camargo, pastor da comunidade presbiteriana Campolim. Muito bem, pessoal, queria nesse momento conversar com vocês sobre o seguinte tema: o desafio da implementação de uma mentalidade de multiplicação. Queria te convidar para ler esse tema comigo. Vamos juntos? O desafio da implementação de uma mentalidade de multiplicação. Para isso eu quero ler com vocês uma parábola bastante conhecida, mas que faz toda a diferença na hora de lançarmos algumas bases para esse tipo de conversa. Jesus disse o seguinte: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. O que esta parábola nos ensina sobre os recursos que Deus nos concede para o desenvolvimento da missão? Eu acredito que 4 lições fundamentais. Em primeiro lugar, Deus tem distribuído recursos preciosos a todos os seus servos. Isso a gente percebe nos versos 14 e 15. O reino dos céus também será como um homem que chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, conforme a capacidade de cada um. O Senhor tem distribuído talentos a todos os seus servos. Vocês já devem saber disso. A palavra talento é uma palavra que equivalia no tempo de Jesus a cerca de 34 quilogramas de ouro, algo extremamente valioso. Um trabalhador, para obter esse tipo de riqueza, precisava trabalhar cerca de 20 anos.
Segundo o pastor Tim Keller, esses recursos preciosos que Deus oferece a nós, discípulos de Cristo, igreja do Senhor, somos nós. Nós, com o nosso tempo de vida, nós, com o nosso intelecto, o nosso dinheiro, os nossos bens, os nossos privilégios, as nossas oportunidades, habilidades, contatos e até mesmo o nosso trabalho. Tudo isso é dádiva, tudo isso é presente de Deus, não apenas para o nosso deleite, para o nosso aproveitamento, mas para que a gente use tudo isso a serviço da expansão do reino de Deus sobre a terra. A segunda lição que a gente aprende é que Deus espera que esses recursos sejam devidamente multiplicados. A gente aprende isso nos versos 16, 17 e 21. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. O Senhor respondeu a ambos: muito bem, servo bom e fiel. Aquilo que a gente recebe do Senhor, a gente não apenas desfruta, a gente não apenas agradece, a gente faz uso, a gente multiplica de tal forma que o reino de Deus possa avançar através da gente. Terceira lição: Deus repreende quem não administra esses recursos corajosamente. A gente percebe isso nos versos 24 a 26. O que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Então o Senhor respondeu a esse dizendo: servo mau e negligente. Perceba como Jesus não apenas se entristece, mas ele se apresenta e ele repreende aqueles que não são responsáveis com aquilo que bondosa e graciosamente receberam do Senhor. Quarta lição: Deus redistribui esses recursos visando a expansão do seu reino. Se a gente não usa, é isso que ele faz. Vejam os versos 28 e 29. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se a gente recebe bem os talentos de Deus, as habilidades de Deus, os recursos de Deus, as oportunidades de Deus, e a gente multiplica tudo isso, o Senhor se alegra nos céus com os seus anjos. Mas se a gente não faz uso disso dessa forma multiplicadora, ele vem, ele nos repreende, e quando a repreensão não adianta, não é suficiente, o que ele faz? Ele toma aquilo que ele nos deu e dá para outros. Sabe por quê? Porque a obra dele não para. Porque a obra dele não pode parar em nós, no nosso medo, na nossa preguiça, na nossa falta de compromisso. Ele tem um plano estabelecido nos céus. O plano de restaurar toda a harmonia e perfeição que foram perdidos por ordem daquela queda, daquela desconexão com Deus efetivada a partir dos nossos primeiros pais. E ele vai fazer, reimplementando a harmonia e a perfeição, custe o que custar. Temos feito um bom trabalho nesta direção? Vejam alguns dados alarmantes. Em primeiro lugar, segundo pesquisas divulgadas pelo Instituto Barna, embora 73% dos cristãos afirmem ter responsabilidade na evangelização, apenas 52% afirmam ter compartilhado o Evangelho ao menos
uma vez durante o ano anterior. Essa pesquisa revela que a maior parte dos cristãos reconhece a vocação, reconhece o chamado, reconhece a responsabilidade de anunciar a pessoa de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Entretanto, apenas 52% se dedicam a isso pelo menos uma vez ao ano. Aonde é que você se encontra? Entre aqueles que têm feito bom uso do conhecimento bíblico, do conhecimento teológico, das oportunidades de conversas com os seus amigos, com os seus parentes, bom uso dos recursos financeiros para de alguma forma viabilizar a paz e a harmonia sobre a terra, ou você é daqueles que se cala acreditando que o Senhor há de fazer tudo sozinho, por Ele mesmo, sem que isso implique num engajamento significativo da sua parte. Segundo dado alarmante, segundo pesquisas divulgadas pela Portable Church, igrejas consolidadas e com mais de 10 anos recebem entre 80% e 90% dos novos membros por transferência de outras congregações. Essas igrejas, numericamente, estão crescendo, mas não estão crescendo a partir de uma efetiva evangelização de pessoas ainda não alcançadas. Eles fazem de tudo para que haja uma certa migração de pessoas de outras comunidades, de outras igrejas, para as igrejas deles. Como se houvesse algo de nobre nisso, como se houvesse algo que alegrasse os céus nesse tipo de movimento. A gente sabe que não. Segundo as Escrituras, o que gera festa no céu nada mais é do que a conversão de um pecador que não conhece o Evangelho. Mas essa migração de uma igreja para outra, ela não é um movimento efetivo de multiplicação. Ela é uma mudança de rebanho, ela é uma mudança de mentalidade, ela é uma mudança de doutrina e de teologia, mas não acrescenta em termos de multiplicação ao avanço do reino de Deus sobre a terra. Terceiro dado. Segundo pesquisas divulgadas pela Exponential e a Lifeway Research, 70% das igrejas estão em declínio ou estagnadas. Deu para ouvir esse número? Deu para ficar espantado? 70% das igrejas estão diminuindo de tamanho. Não é que elas não estão crescendo, elas estão perdendo os próprios membros para o ceticismo, para o secularismo, para as diversões, para a imoralidade que não tem nada a ver com a vida do Senhor e com o plano do Senhor para a vida delas. E 93% dessas igrejas não estão envolvidas num processo de reprodução. Elas foram plantadas, elas têm um CNPJ, elas têm um rol de membros, elas têm cultos, elas têm ministérios, mas elas não se preocupam para além das quatro paredes. Tudo aquilo que lhes importa é o que acontece dentro. Elas não se sentem movidas e responsáveis por alcançarem regiões onde não existem igrejas, ou grupos sociais que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Por fim, segundo pesquisas divulgadas pela Carey Nieuwhof, enquanto 3.000 igrejas são abertas anualmente nos Estados Unidos, 4.500 igrejas são fechadas. Isso significa que o saldo é negativo e de aproximadamente 1.500 igrejas por ano. Se a gente não acordar, esse tipo de coisa vai ser intensificada não apenas nos Estados Unidos, vai ser intensificado também no Brasil. É curioso a gente perceber que o número de discípulos cresce no Brasil, mas a efetiva transformação da nossa sociedade não é paralela a isso.
Nós precisamos retomar uma postura e uma mentalidade de multiplicação que viabilize não apenas o crescimento interno de igrejas, mas o impacto que deve ser produzido por essas igrejas no contexto urbano contemporâneo. Por que é que temos usado tão mal os recursos que Deus tem dado no desenvolvimento da missão? Existem muitas respostas para isso e eu não teria tempo para tentar elaborar metade delas. Mas eu quero destacar aqui com vocês algumas normas sociais que normalmente emperram o bom desenvolvimento das nossas comunidades. 6 normas. A primeira delas é a lei da inércia social. Toda organização tende a continuar fazendo aquilo que já está acostumada a fazer. Quanto mais tempo uma igreja existe, mais seus hábitos se consolidam e a rotina passa a ser confundida com fidelidade. Conhece igrejas assim? Dentro dessas igrejas, os horários tornam-se rígidos, os métodos tornam-se sagrados, e as estruturas tornam-se parte da identidade dessa própria sociedade. Um exemplo disso, dentro da minha denominação, que é a presbiteriana, nós chegamos no Brasil num período em que não haviam escolas, e então os missionários vieram trazendo colégios, e isso se transformou numa verdadeira marca da igreja presbiteriana. Prova disso é o que nós temos em São Paulo hoje, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com base nessa percepção histórica, o que é que há alguns anos atrás foi decidido? Foi decidido que teríamos um movimento de igrejas-escolas. Toda igreja construída, todo templo edificado, seria edificado com uma escola do lado. Muito bonito. Com vínculos, inclusive, com a nossa própria história. A grande pergunta é: essas escolas continuam sendo necessárias? Resposta: em algumas cidades, sim. Porque em algumas cidades não há tanto colégio assim, não há tanta escola assim, e a igreja precisa colaborar para que isso aconteça. Mas em toda a cidade é assim? Se a gente construir um templo-escola na cidade onde eu pastoreio, a única coisa que a gente vai conseguir é gerar crise nas outras escolas, porque tem tanta escola, tem tanta oportunidade, tanta dificuldade de ter aluno suficiente para bancar a escola e para pagar bem os professores, que se a gente colocar mais uma escola ali, a gente gera mais problema do que corrige uma situação negativa. A gente precisa tomar cuidado para não repetir simplesmente o que foi feito no passado, sob o pretexto de que isso é fidelidade a Deus. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não trabalhe a serviço das nossas organizações e em detrimento do nosso serviço ao reino de Deus. Segunda norma social que conspira contra a missão: a lei da institucionalização. Olha só, todo movimento surge de uma paixão, de uma visão e de uma missão. E com o passar do tempo surgem departamentos, regras, estruturas, processos, que acabam se tornando o centro das organizações. E é preciso destacar aqui que não existe nada de ruim em criarmos departamentos, regras, estruturas e processos. Tudo isso pode estar a serviço da missão. O problema é quando uma igreja inverte essa polarização e começa a viver em função dessas regras, a viver em função desses programas, a viver em função dessas estruturas e sistemas, esquecendo-se daquilo que realmente importa: o alcance de perdidos e a transformação do mundo ao nosso redor. Terceira
norma que conspira contra a missão. A lei da oligarquia. O que é isso? Preste atenção. Toda organização tende a concentrar poder em um grupo cada vez menor. Com o tempo, líderes passam a controlar os processos, a tomarem todas as decisões. As outras pessoas tornam-se dependentes e a multiplicação de líderes diminui. É exatamente isso que acontece com muitas igrejas por aí. Elas fazem questão de manter a liderança intacta, como foi há muitos anos atrás. Percebem com grande receio e relutância a chegada de pessoas com grande potencial, porque o que elas vão fazer? Elas vão roubar o meu lugar? Elas vão puxar a minha cadeira? Elas vão tirar o meu tapete? O que é que vai ser da minha vida? Quarta norma, a lei do menor esforço. Essa aqui o brasileiro conhece bem, né? Essa o brasileiro conhece bem, a lei do menor esforço. Pessoas que não a gente, são aquelas que não vieram aqui hoje, elas tendem naturalmente a escolher o caminho que exige menos energia. Eu tenho um filho que é especialista nesse negócio aqui, ele tem PhD em fazer as coisas mais fáceis, deixando as mais complexas para depois. Tudo o que é novo exige treinamento, risco, investimento, envio, perdas, e tudo isso parece ser uma grande ameaça. É por isso que algumas igrejas mais antigas, consolidadas, quando recebem um pastor entusiasmado, elas ficam muito nervosas, porque elas começam a pensar assim: quem vai segurar esse menino? Quem que vai cortar as asinhas dele? Porque desse jeito a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que trabalhar, e não é nada disso que a gente quer. O que a gente quer é sombra e água fresca. Para falar a verdade, muitos de nós achamos que a igreja existe exatamente para isso, para garantir paz e tranquilidade, aliviando os nossos fardos, para que a gente possa trabalhar de segunda a sexta, fazendo dinheiro, adquirindo os nossos bens e correndo atrás de todas as coisas bobas e tolas, atrás das quais as outras pessoas correm o tempo inteiro. Em quinto lugar, a lei da homeostase organizacional. Renato, essa palavra é complexa. É mesmo, é verdade. O que é homeostase? Homeostase é uma capacidade que o corpo humano tem de manter o funcionamento interno do organismo viável e em condições positivas, mesmo em meio a demandas externas complicadas. Um exemplo disso: quando esfria, como num tempo como esse, o nosso corpo trabalha para quê? Para manter a sua temperatura em aproximadamente 36 graus. Quando a gente vai para o verãozão e explode a temperatura, o nosso corpo também trabalha para que a nossa temperatura interna não suba, mas seja mantida por volta de 36 graus. Algumas igrejas são assim. Algumas igrejas, mesmo percebendo que o mundo mudou, mesmo percebendo que aquilo que ela faz não se conecta com as necessidades das pessoas contemporâneas, o que ela faz? Ela faz de tudo para as coisas não mudarem. Ela gasta força, ela gasta energia, ela expulsa a gente, ela disciplina a gente, ela duvida das intenções e das motivações de quem pensa diferente, tudo para que a igreja continue a fazer aquilo que ela sempre fez, da forma como ela sempre fez, no ritmo e no horário em que as coisas sempre aconteceram. Em sexto lugar, a lei da autopreservação institucional.
Toda instituição desenvolve instintos de sobrevivência. Com o tempo surge uma pergunta implícita: o que é melhor para a nossa organização? Essa pergunta parece ser uma pergunta muito madura, uma pergunta muito responsável, mas que esconde um perigo muito grande. O perigo de tentar nos convencer de que nós existimos para a instituição, para a organização. Enquanto a organização serve à missão, essa pergunta faz sentido, mas em muitos momentos, essa pergunta nada mais é do que uma tentativa de nos emperrar e de fazer com que a gente se engesse a ponto de abrir mão daquilo que o Senhor espera que a gente responsavelmente faça, através das nossas comunidades locais. Essa pergunta muitas vezes acaba nos desviando do centro da nossa missão. Quais os 3 tipos de mentalidade que podem moldar a nossa missão? Bom, uma igreja pode ser moldada a partir de uma mentalidade de manutenção. A mentalidade de manutenção é aquela que entende que fidelidade é fazer as mesmas coisas que foram feitas no passado, nos dias presentes, mesmo que não funcione, mesmo que não dê certo, mesmo que não alcance mais absolutamente ninguém. E por isso, ela não é inteligente. Uma segunda mentalidade é a mentalidade de crescimento, que é diferente da mentalidade de manutenção. Ela já possui um certo avanço, porque ela vislumbra a necessidade de mudança, a necessidade de alcançarmos o que a gente ainda não alcançou, mas ela comete um equívoco. E que equívoco é esse? Entender que a igreja é praticamente um sinônimo do reino de Deus, ou seja, eu só trabalho para que a minha igreja cresça, eu só me esforço para que as coisas dentro das 4 paredes deem certo, menosprezando e desprezando o trabalho fora das 4 paredes, que é fundamentalmente uma responsabilidade das igrejas locais também. Por fim, nós temos um terceiro tipo de mentalidade que pode, e nesse caso, ao meu ver, deve moldar a nossa missão, que é a mentalidade de multiplicação, que preserva aquilo que é essencial, a doutrina, a teologia, o compromisso com as Escrituras, que cresce sim, interiormente, em número, em arrecadação, em ministérios, mas que vai para além disso, pois os seus olhos estão também para o lado de fora, para as realidades que precisam ser alteradas e transformadas pelo poder de Deus. Quais as diferenças fundamentais quanto ao propósito da missão? Bom, dentro de uma mentalidade de manutenção, o propósito é manter as coisas como elas são. Por favor, não mexa nos ministérios, não mexa na liderança, não mexa nos horários, por favor, porque o que a gente precisa é manter as coisas como elas estão. A mentalidade de crescimento enxerga o propósito de uma maneira diferente. O propósito aqui é fazer os números crescerem. O número de frequentadores, o número de batizados, o número de pessoas engajadas em ministérios como voluntários, o número de ministérios e assim por diante. E a mentalidade de multiplicação? Na mentalidade de multiplicação, o propósito é fazer o reino de Deus se expandir dentro de nós, dentro da comunidade e fora da comunidade, através do nosso serviço, através da nossa proclamação, através da nossa dedicação de maneira voluntária e apaixonada. E quanto à vocação pastoral? Bom, dentro de uma mentalidade de manutenção,
O pastor existe para cuidar do bem-estar das pessoas. Não é verdade? Não é verdade que tem um monte de gente que ainda pensa assim? Para que existe um pastor? Para que a gente paga um pastor? A gente paga um pastor para ele assoprar quando queima. A gente paga um pastor para ele dar carona quando o nosso carro dá problema. A gente paga um pastor para ele apagar os incêndios que às vezes surgem dentro de casa, nos conflitos interpessoais. Não existe dificuldade da gente crer que, em certa medida, um pastor se envolve com todas essas coisas. Mas não para por aí. A mentalidade de crescimento entende que o pastor existe para organizar os sistemas e processos. Porque esse tipo de mentalidade de igreja está tão preocupada com o seu crescimento, com o seu avanço interno, que ela tem que funcionar como uma espécie de relógio suíço. Então, muitas são as reuniões, muitos são os encontros, os planejamentos dessa grossura. Não dá nem para ler o planejamento durante um ano inteiro, mas esse é o planejamento anual da igreja. E dentro da mentalidade de multiplicação? Bom, dentro dessa mentalidade, o pastor existe para desenvolver pessoas para a missão. E com base no que a gente diz isso? Em Efésios capítulo 4. Os pastores e mestres foram levantados por Deus para capacitarem os santos, para que eles desenvolvam o ministério, a fim de que a igreja seja edificada. É vocação central dos pastores, o ensino, o treinamento, a capacitação, para que eles rendam o melhor para Deus, não apenas através de fruto espiritual, mas também através do seu engajamento na missão. E quanto à educação cristã? Bom, dentro da mentalidade de manutenção, a educação cristã deve ser desenvolvida para evitar contaminação. Esse pessoal aqui não quer contaminação, então eles vivem usando aquelas máscaras assim, né? Para que ninguém se contamine com as novas doutrinas, com os novos pensamentos, com os novos posicionamentos sociais, éticos e assim por diante. O ensino é para encher as pessoas de uma boa teologia, como se isso resolvesse as coisas, né? Muitos dos nossos filhos estão cheios de teologia. Quando entram numa faculdade, perdem a fé, abrem mão da comunidade de fé e começam a viver uma vida que não tem absolutamente nada a ver com a vida que Deus espera deles. E dentro da mentalidade de crescimento? Bom, aqui a educação cristã deve ser desenvolvida para engajar internamente, porque a preocupação desse pessoal aqui, sabe qual que é? Nunca faltar gente para tocar no louvor, nunca faltar gente para trabalhar na recepção, nunca faltar gente para trabalhar no ministério infantil. Então todo o esforço é feito para convencer as pessoas de que elas têm que usar os dons espirituais a serviço do desenvolvimento da igreja. O problema é a gente entender que os dons espirituais funcionam apenas para a gente trabalhar dentro da igreja. E é exatamente por isso que algumas pessoas dizem assim: puxa, eu não sei o que eu devo fazer na vida, eu não toco, eu não sei cuidar de criança, né? E não gosto de gente, então não dá para cumprimentar as pessoas na rua, na porta, porque se eu ficar na porta, eles nem voltam mais. O que eu faço, Renato? A gente precisa retomar uma conversa a respeito da necessidade de alinharmos fé e trabalho. Deus não nos colocou aonde nós estamos simplesmente para que a gente ganhe dinheiro. Ele quer nos usar para alcançar pessoas no trabalho. Ele quer nos usar para que a gente abençoe pessoas dentro desse ambiente. Você não está onde você está hoje, seja na escola, na faculdade, no trabalho, por acaso. Deus te colocou ali com um propósito.
Uma outra diferença fundamental quanto à estrutura ministerial. Dentro da mentalidade de manutenção, ela deve ser preservada para garantir a fidelidade. O que é que tem de estrutura? Quais são os ministérios? São 4, 5, então mantém. O duro é que manter alguns ministérios que foram criados no passado nem sempre é viável. Eu conheço uma igreja que durante muitos anos teve um coral lindíssimo. E naquela época o coral tinha cerca de 200 vozes e uma maestrina sensacional. E quando aquela maestrina ia para frente e ela regia aquele coral de 200 vozes, todo mundo se arrepiava, que coisa incrível. E eles se apresentavam dentro da igreja, fora da igreja, era um negócio estrondoso. Mas os anos foram passando e a maestrina, 1, 2, 3, e morreu. Mais da metade daqueles que cantavam, morreu também. O restante começou a trabalhar tanto que não tem mais tempo para os ensaios, a vida urbana começou a ficar mais acelerada, dia após dia, de tal forma que não tem mais condição de ter aquele coral. Mas a cultura de manutenção faz muitos pastores irem para frente das igrejas dizendo assim: viu, a gente precisa ter compromisso, viu, a gente precisa retomar, viu, a gente precisa fazer as coisas como a gente fez antigamente, como se servir àquelas estruturas fosse a essência da nossa missão no presente. A missão é a essência, a forma é forma. Existem muitas igrejas que funcionaram no passado como encontros de casais com Cristo. Você conhece essa história. E no passado fizeram toda a diferença. Hoje, esses encontros não conseguem mais emplacar em alguns lugares. E tentar fazer com que esses encontros sejam retomados é um esforço muitas vezes inócuo e que vai gerar grande cansaço. Na mentalidade de crescimento, as estruturas ministeriais devem ser expandidas para garantir melhorias. Como o lance aqui é crescer, 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 normalmente igrejas que pensam dessa forma não dissolvem estruturas antigas para criarem outras. Elas vão só acrescentando, só acrescentando. E com o passar do tempo, viver dentro de uma igreja como essa é praticamente inviável. Porque é tanta reunião, é tanta confraternização, é tanto encontro, é tanta que a gente não consegue respirar. Tem famílias que são quebradas porque não tem tempo mais para convivência, porque essas igrejas acabam drenando absolutamente todas as forças dessas pessoas, não em função da missão, mas em função das muitas estruturas acumuladas ao longo dos anos. Mentalidade de multiplicação. Pensa o que sobre as estruturas ministeriais? Que elas devem ser reformuladas para garantir relevância. Eu sei. Falar de mudar algumas estruturas, de deixar algumas coisas no passado, de descontinuar outras, para que outras estruturas surjam, deixa a gente assim, meu Deus do céu, e agora? Porque muito da nossa identidade está fincada nessas estruturas, mas acredite, a minha e a sua identidade não deve estar fincada nessas estruturas, deve estar fincada na pessoa de Jesus de Nazaré, e na missão que Ele tem para a gente. E nesse caso, fidelidade é sim ter coragem para avaliar o que aconteceu, o que está acontecendo, descontinuar o que é necessário para que outras estruturas surjam, e então o reino de Deus seja extravasado através delas. Com relação à liderança comunitária, na mentalidade de manutenção, a liderança existe para ser preservada. Olha só, eu já estou aqui nessa posição há 35 anos. Você está querendo pegar o meu lugar? É isso? É isso? E não vem com essa carinha de quero cargo não, porque quando eu morrer, sabe quem é que vai ocupar essa cadeira? O meu herdeiro, meu filho, sangue azul, criado aos pés de Gamaliel, quer dizer, aos meus pés.
É assim que muitas igrejas vivem, né? Elas vivem olhando para a igreja como se a igreja fosse o clubinho delas. E isso não viabiliza a multiplicação. Isso viabiliza o velório de muitas igrejas. E com relação à mentalidade de crescimento quanto à liderança comunitária, a liderança existe e deve ser aumentada. Esse pessoal quer tanto o crescimento que assim eles ficam perguntando: chegou alguém aí que a gente pode promover a líder? Que vai chegando gente, né? Chegou alguém, o sujeito falou bem, o sujeito tem um pouquinho de carisma, ou então um pouco de grana, o que é que a gente faz? A gente elege. Porque a gente está precisando de gente em várias áreas, para cuidar de várias atividades, e isso acaba, com o passar do tempo, gerando inúmeros problemas. Líderes sem caráter, líderes sem cumplicidade em torno da filosofia da igreja. Isso é um grande problema. E na mentalidade de multiplicação, a liderança existe, ou existente, deve ser reproduzida. E reprodução exige contato, treinamento, discipulado, capacitação, tempo, relacionamento, e relacionamento, como a gente acabou de ouvir. Ah, Renato, mas dá trabalho esse negócio, hein? Você não quer trabalho? Você não quer trabalho, talvez esse não seja o melhor lugar para você. O nosso Deus é um Deus de trabalho. O nosso Deus trabalhou 6 dias para descansar num. E essa proporção é muito interessante. 6 por 1. Tem gente que vai diminuir esse negócio, 5 por 1, não sei o quê, como é que vai ficar. O importante não é a regra da métrica numérica, o importante aqui é a gente valorizar o trabalho, tanto fora da comunidade como dentro da comunidade. E quanto às novas gerações? Bom, na mentalidade de manutenção, as novas gerações são vistas como uma grande ameaça. Ixi, esses jovens, que Deus o tenha, ou que Deus os tenha, né? A gente torce para que eles vão embora, porque quando eles vão embora a gente diz assim, está vendo? Eles nunca tiveram o coração na obra, eles nunca tiveram uma fé robusta e sólida. Dentro da mentalidade de crescimento, a nova geração é vista como uma grande oportunidade, mão de obra barata, põe os caras para trabalhar, põe, porque é forte, manda carregar mesa, né? Tem tempo, então faz aquilo que os outros não têm tempo para fazer. E dentro da mentalidade de multiplicação, a nova geração é vista como uma grande responsabilidade. Eles estão chegando, a responsabilidade de formar é nossa. Nós temos que sentar com eles, nós temos que orar com eles, nós temos que ensinar a Bíblia para eles, nós temos que fazer ao lado deles, nós temos que enviá-los para fazerem aos nossos olhos, nós temos que elogiá-los. E esse processo é um processo que demanda muito da gente, e muitos de nós não estamos confortáveis em nos envolvermos com isso. Com relação à plantação de igrejas, por último, na mentalidade de manutenção, ela é vista como uma possibilidade a ser considerada eventualmente. Se sobrar dinheiro, se sobrar tempo para a gente discutir isso na reunião, se não for incomodar, se não for perto da gente, porque se for perto da gente, esse negócio pode pegar mal, né? As pessoas podem preferir ir para lá e de repente, você imagina só, se as pessoas da nossa igreja vão para lá, o que vai acontecer com a nossa igreja? Nós vamos morrer. Mentalidade de crescimento. Vê a plantação de igreja como uma estratégia de expansão da própria marca. Comunidade Campolim em Sorocaba. A gente tem que expandir essa marca. A gente tem que levar a comunidade Campolim para São Paulo. A comunidade Campolim para Campinas, para Belo Horizonte, para Curitiba. E eu estou mais preocupado com a expansão do meu nome do que com a expansão do reino do Senhor. A gente precisa reconhecer, quando a gente só consegue expandir
quando a gente só consegue se expandir dessa forma, o que está por trás é um pouquinho de vaidade. Vaidade que não deveria existir no nosso coração. Dentro da mentalidade de multiplicação, ela vista como uma vocação a ser desenvolvida generosamente. A gente vai investir recursos que poderiam ser utilizados aqui, que fazem falta aqui, mas que são fundamentais para a expansão do reino de Deus lá fora. Então nós vamos pôr recurso. Tem alguém que gostaria de ir também? A gente gostaria de enviá-los, impondo as mãos sobre vocês. Vai ser uma bênção. No reino de Deus é interessante, né? Quanto a gente mais investe, mais a gente tem. Quanto mais a gente abre mão de líderes, mais líderes a gente ajuda a formar. Quanto mais recursos a gente põe na missão, mais recursos Deus retorna para que a gente faça a missão. Quanto mais a gente se desgasta pelo reino, mais as nossas energias são trabalhadas dentro do nosso próprio interior. Como implementar uma cultura de multiplicação em meio a resistências e oposições? Em primeiro lugar, identifique a razão teológica por trás de cada elemento da missão e converse sobre isso. Através do ensino, com cada área da igreja. É importante que a recepção saiba exatamente por que ela existe, à luz da lógica do reino de Deus. É importante que um ministério de louvor entenda qual é o seu papel à luz da responsabilidade de expandir o reino do Senhor. É importantíssimo que aqueles que trabalham no estacionamento, aqueles que trabalham com as crianças, com os adolescentes, entendam o que significa esse trabalho à luz do reino de Deus. É importantíssimo que um médico, um engenheiro, um professor, um motorista de Uber, um motorista de táxi, um flanelinha, um cara que trabalha no posto de gasolina, um frentista, entendam qual o papel deles a serviço do reino de Deus. Terceiro, estimule a reflexão ministerial através de perguntas estratégicas. Um bom líder precisa aprender a fazer perguntas. A gente vai fazer um evento. A gente não deve perguntar: que horas é o melhor horário para vocês? Por quê? Porque essa pergunta me leva a pensar no melhor horário para mim. E quando eu vou fazer um evento, eu tenho que pensar no melhor para mim? Eu tenho que pensar no melhor horário para quem? Para aqueles que eu quero alcançar. Então a pergunta não é qual é o melhor horário para você, a pergunta é: qual o melhor horário para nós podermos convidar e levar os nossos amigos com a gente? Percebam? As boas perguntas levam a boas conclusões. Vocês acham que a gente deve continuar o determinado ministério que existe há 35 anos na igreja? Um vai dizer assim: claro, porque quem começou isso foi a minha avó, quando ela usava vestidinho de bolinha, casada com meu avô, que pintou a igreja de rosa. Outro vai dizer assim: não, porque não tenho nada a ver com esse negócio aí, não gosto desse negócio, eu não gosto. Percebam, cada um está falando a partir de si mesmo, das suas perspectivas, daquilo que acha interessante ou não. A pergunta não é essa. A pergunta é: esses ministérios têm gerado efetivos frutos para a expansão do reino de Deus, ou simplesmente tornaram-se parte do nosso clubinho religioso? Quarto lugar, lide com os opositores de maneira gentil e carinhosa.
Dentro desse processo de mudança de mentalidade, vai ter muita gente que vai dizer assim: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai dizer assim: não vou mais frequentar a igreja. As crises surgem num processo de revitalização. E um revitalizador, pastor, os líderes revitalizadores têm que ter muita sensibilidade. Eu lembro que eu cresci dentro de uma igreja bastante tradicional, chamada Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, em Sorocaba. E o meu pai era um dos representantes desse grupo mais tradicional. Talvez do coração dele emergisse toda a tradição do universo, né? Até que um seminarista começou a trabalhar na nossa igreja e começou a fazer algumas mudanças. E meu pai ficou maluco da vida. Maluco, e começou a querer brigar com esse seminarista. Mas esse seminarista era tão inteligente que ele se aproximava do meu pai, e sempre que ele via meu pai, ele fazia assim. E meu pai odiava abraço. Daí ele ia na frente do meu pai, abraçava meu pai era careca, e ele vinha e fazia assim, ó. E ele beijava a careca do meu pai, e meu pai olhava para a gente assim. Meu pai ficava louco da vida com ele, mas meu pai não conseguia brigar com ele por conta de todo o carinho e de toda a atenção. Moral da história: se a gente quer lidar com resistências e oposições, a gente precisa aprender a beijar algumas carecas. É nessa hora que os carecas idosos começam a dizer assim: tá vendo? Eles têm que me servir. Não. O beijo é para amolecer o seu coração. Entenda no beijo, na careca, um movimento legítimo de amor na sua direção, que é um convite para que você repense algumas coisas do passado, a fim de que a missão de Deus no presente se dê de maneira mais aguda e profunda sobre a terra. Crie o hábito de corrigir rota sempre que necessário. Se tem uma coisa importante dentro de uma igreja, esse negócio é a mudança. Não funcionou? Não pense duas vezes. Não consolide torres de Pisa. O que é uma torre de Pisa? Torre de Pisa é uma torre torta, né? Algumas das nossas iniciativas são assim, torres tortas. Não ficou legal? Muda. Porque essas mudanças nos levam a perceber que as estruturas não são o centro. Elas são apenas o instrumento para que o reino de Deus continue sendo expandido. Por fim, celebre constantemente os frutos da missão. Quando alguma coisa nova der certo, celebre, faça festa, churrasco. Churrasco é mais de Deus do que você imagina. Churrasco. Amém? É.